Oi, oi. Eu te esperei o dia inteiro. Puxa, que gostoso ouvir isso. Oi, Oi. professora, pode fazer algumas maneiras como parar de coçar meu nariz? Ah, para eu falar, não sei, Bia. No olho? Eu também tenho alergia, é difícil, né? Esse tempo, a poeira, o tempo seco. Quando eu fico com alergia, sabe, eu faço alerta com meu olho chora e aqui fica com dor, que eu tô com vontade de dar um espirro. Ah, Eu é? fico assim. Então, olha só, terceiro ano. Eu postei lá no grupo, vou abrir aqui, E as fotos? as Eu, fotos. eu vi. Então, deixa eu postar aqui e eu já falo com vocês. Então, olha lá. Algumas ideias, tá bom? Para vocês fazerem o cartaz, tá? Esse cartaz vocês irão apresentar na próxima semana, tá bom? Semana que vem. Então façam com calma, na aula de geografia da semana que vem, vocês irão apresentar o cartaz, tá? Colorido, tem que ser colorido, tá bom? Tirem foto, postem no Classroom para eu ver. E na semana que vem vocês vão mostrar o que vocês fizeram. Aqui são algumas ideias. Ai, professora, posso fazer com outra coisa? Pode. Pesquisem aí algum material. Olha que legal aqui a xícara. Uma xícara que às vezes está quebrada. O que que foi feito com ela? Eu não sei. Olha aqui dentro. O que que está É aparecendo feito aí? uma vela. Uma vela, né? Olha lá aqueles potinhos que a gente compra, sabe? Palmito, algumas conservas. Olha lá, foi feito vasinho de flor. O ralador, a gente não tem ralador de queijo? Aham. Então, olha lá, foi feito para colocar brincos. Olha as galochas ali, que legal. Minha mãe ama isso daí. Olha o aro aqui de uma roda, foi feito relógio, né? Olha os garfos ali, que legal, gente. O quê? São garfos aqui. É meio estranho. Mas ficou legal, né? Para pendurar alguma coisa. Olha lá Eles alguns compraram um copos. Olha as metal, né? pessoas ali que trabalham com a reciclagem, né? Olha lá, tudo separadinho, os materiais. Olha lá, aquelas latinhas que a gente compra de massa de tomate, a gente pode lavar, fazer aí, ó, enfeitar, né? Como um pote como esse daqui, ó. Olha que legal o estojo feito de garrafa PET. É o quê? Estojo. Olha a roupa da boneca aí feito com tecido reciclado também. Olha as garrafinhas. Então, várias coisas aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem várias coisas. Eu não. Então, são algumas ideias aí, tá? Pro, já desenhei, só falta pintar. Certo. Ok aí? Então, agora nós vamos trabalhar com língua portuguesa, Língua portuguesa, depois ciência? depois ciências. Quem faz ciência? Então, vou compartilhar aí o livro do Pequeno Príncipe. Livro do Pequeno Príncipe. Nós paramos no capítulo 10. Eu nem lembro. Só lembro que eu não Lembra lá que ele falava que ele estava revolvendo os vulcões? Eu não lembro. Para que os vulcões não entrassem em erupção, que foi falado também sobre os baobás, né? Ele podia deixar crescer os baobás ali, aquelas árvores, no planeta dele? Não, né? Porque os baobás, eles penetravam, né, a raiz e poderia rachar o planeta dele, certo? E ele fez amizade com quem? Que ele cultivou lá no planeta dele? Com uma flor, né? Rosa.
Com uma rosa, muito bem. E essa rosa, lembra que ficava lá numa redoma de vidro, protegida por causa do frio? Aí ela falou que não precisava mais. Por quê? Onde que o Pequeno Príncipe iria? Pra cá? Olha lá, ele está pegando carona com as aves. Para onde ele iria? Agora eu esqueci. Passear, né? Viajar ali para outros lugares, né? Então, a Ele partir queria daqui. estar nas regiões de Isso, asteroides. isso. Queria ver pessoas novas. Então vamos lá. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Que isso? Começou, pois, a visitá-los para procurar uma opção e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. Olha lá esse rei. Nossa, é só uma cadeira. É usado como um colchão e um banco. Ah, eis um súdito, exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. O que é bocejar? Isso, Felipe. Ah lá, o Felipe fez. Faça de novo, Felipe. Quando a gente tá com sono, a gente... não é? Isso é bocejar. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Eu não posso mais, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora, bocejares e ora. Ele gaguejava um pouco e parecia vexado. Porque o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer que um general se transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues. Apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo? Sobre tudo isso, respondeu o rei.
pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei, obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste, a lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol? Tu o terás. Eu o exigirei, mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis. Quando senão? Quando serão? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de 7h40 da noite. E tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Lamentava o pôr do sol que perdera, e depois já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça? Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipe, que se inclinou para dar ainda uma olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim, a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o príncipezinho, eu não gosto de condenar à morte e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido,
poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava, durante a viagem o príncipezinho. Então, quem o príncipezinho foi encontrar? O rei O rei. E onde esse rei morava? morava num planeta. Num planeta que ficava perto, né, do planeta do príncipezinho, não foi? Então, o príncipezinho, ele partiu agora numa viagem onde ele vai conhecer o que tem nos outros planetas. Então, o primeiro planeta que ele visitou, nós pudemos observar aí que tinha Rei, um rei. O que vocês acharam desse rei aí? eu Mais ou menos, Henrique? Esse rei, será que ele era autoritário? não sei. Ele era autoritário? E ele conseguia o que ele queria ou não? Não, porque Quando ele falou lá, né, Maria Fernanda? Ele falou assim: ai, o príncipezinho pediu o pôr do sol. Mas será que o rei tinha autoridade para mandar o pôr do sol aparecer e desaparecer? Como ele Não. disse? Não? E quando ele falou assim: ah, você terás o pôr do sol, sim, príncipezinho, mas você vai ter lá pelas 7h40 da noite. Que horas que o sol se põe? Cadê o seu? 6 horas. Não é a partir desse horário aí, né, Isadora, que o sol começa a se pôr? Sim. Então ele deu um horário que todos nós sabemos, né? Até o príncipezinho sabia. E aliás, lá onde o príncipezinho morava, quantas vezes ele viu o pôr do sol? 7 vezes? Fala aí, Henrique. 6? 24? 24 vezes? Mais de 30, né? Umas 40 vezes ele conseguia ver, né, o pôr do sol. Lembra que ele falou lá no começo? Que ele sentava, era uma coisa que ele gostava muito ver o pôr do sol? Pode falar, Bia. Se eu fosse ele, em vez de ver o pôr do sol, sabe o que eu ia ficar fazendo? Ah. O quê? Ficar jogando pedrinhas nas anéis de Júpiter e ficar olhando no sol, fazendo a coisa ao mesmo tempo. Ah, é? Se a gente tivesse, né, essa oportunidade. Então, príncipezinho, o que aconteceu com ele? Ele gostou de ficar naquele planeta? Não! Mas o rei tentou de todas as formas de fazer com que ele ficasse ali, não foi? O que o rei falou para ele? Uma das opções aí para ele ficar. Fosse ministro. Ah, que o príncipezinho poderia ser ministro. Ou que ele poderia ser o quê? Quem julga as pessoas? Embaixador? Embaixador, juiz, né? Aí ele iria julgar quem? Quem que estava lá no planeta do rei fazendo barulho à noite? Um rato. Mas aí ele podia matar o rato? Dar a sentença de morte para o rato? Não! Era o único habitante ali do planeta, fora o rei. Então não teria graça. Se o rato morre, o rei fica sozinho. Não tem quem ele ordenar, né? Então vamos lá. Vamos pro livro agora. Livro de língua portuguesa. Deixa eu abrir aqui a página do livro. Ô, prof, hoje vai ter ciências? Vai. A nossa terceira aula, tá bom? Lembrando das câmaras escuras aí. Quem fez vai deixar separado. Certo? Vai ter que pegar, prof? Sim. Pra quê?
Depois a gente conversa, tá bom? Eu fiz, só que não deu certo. Depois a gente vai falar o que aconteceu aí, tá? Eu fiz, prof. Deu Então pra ver vamos um lá. pouco. Depois estragou. Depois a gente vai Depois- conversar, tá bom? Então, peguem lá na lição. Conecte o assunto. Vocês teriam que ler a quadrinha a seguir, certo? Vi uma borboleta voando no jardim. A borboleta vai e vem e nem olha para mim. Por que é uma quadrinha? O que vocês lembram quando falam em quadrinha? Quadrinha. Olhando aqui para o poema, para a quadrinha aqui. Quatro? Tem 4 o quê? Você não tá querendo carregar. Eu acho que é porque estão mexendo com a internet aqui. Porque tem 4 Pra... versos, né? É composto por 4 versos. Ó, o primeiro verso, vi uma borboleta. O segundo verso, voando no jardim. O terceiro, a borboleta vai e vem. E o último aí, o quarto verso, e nem olha para mim. Então, o artigo empregado no primeiro verso. Qual é o artigo que foi empregado no primeiro verso? Hã? O que é artigo? Quais são os artigos aí que foram apresentados para vocês na aula passada? Todos. Quais são? Artigos. Uma, Uma, que mais? a, O, a, os, as. Isso. O, a, os, as. Uma, uns, umas. Ok? São artigos. Aí, com esses artigos, nós sabemos que tem aqueles que são definidos, que está falando diretamente, né? Relacionando diretamente a alguma coisa. Quais são os definidos? O que... A, o, o, as, os. Ok. E quais são os indefinidos? Que a gente não sabe especificamente sobre, por exemplo, um país, alguma coisa, né? Na frase. Umas, uns e umas. umas. Muito bem. Então, o artigo que está aí nessa quadrinha aí, no primeiro verso. Uma é um artigo. Peguem o marca-texto e passem em cima desse artigo. Uma. Ele é definido ou indefinido? Acabamos de falar. Indefinido. Então, vocês vão marcar um X aí. Indefinido. Vi uma borboleta. Que borboleta? Ah, uma borboleta. Ela estava voando no jardim. A borboleta vai e vem e nem olha para mim. Eu não sei que borboleta é essa, porque está falando ali, o artigo está se referindo a uma borboleta. Não está especificando, né? Ok? Agora, vocês teriam que justificar a resposta. Por que o artigo ele é indefinido? É indefinido porque indetermina o sujeito? O que é o sujeito? É a borboleta? A borboleta? Então, o artigo aí, o artigo uma, né? É. No caso aí, o artigo uma está se referindo à primeira vez, não é? A primeira vez que está se referindo à borboleta?
Uma borboleta. Depois a gente vê a repetição da palavra borboleta, não vê no quadrinho, na quadrinha? Sim. Então, o artigo uma está se referindo O meu tá certo? pela primeira vez. Sim, Felipe. Pela primeira vez a borboleta, certo? Borboleta é o quê? Hã? Um inseto? Tá, é um inseto, mas como que eu denomino a palavra borboleta? Eu coloquei sujeito. Que ela é um substantivo, não é? Então, o artigo ele sempre vai estar acompanhado de um substantivo que dá nome a alguma coisa, certo? Embaixo, vocês teriam que reescrever a quadrinha substituindo o artigo. Aqui nós vamos fazer juntos. Quem não fez dessa maneira... Ih, gente, apaguei. Quem não fez dessa maneira, vai fazer aí, ok? Vamos lá? Vai corrigir, tá? Então, reescreva a quadrinha substituindo o artigo indefinido pelo definido. Então, como que começa lá? Vi uma borboleta. Eu vou trocar uma por qual artigo? Ah, muito bem. Então, vi a borboleta. Vi a borboleta. O que que a borboleta estava fazendo? Voando no jardim. Então, nós vamos colocar aí. Voando No jardim. no jardim. Aí, o que que vai acontecer? Não vai repetir a palavra borboleta? A borboleta? Sim ou não? Sim. Então, nós vamos substituir aí por um pronome. Ela, ao invés de repetir a palavra borboleta, nós vamos substituir por ela. Ela o quê? O que que está escrito lá? Ela? A borboleta? Ela? Eu coloquei a borboleta lá e vem. Não, tem que trocar o a borboleta pelo pronome ela. Ela, Bom? borboleta, vai bem? Não, não precisa ela borboleta. Nós estamos trocando. Tira a borboleta e coloca ela vai Vai e vem. e vem. Ok? E qual é o final aí? Não sei, não sei. Ela vai e vem. O que que tá lá na quadrinha, Luiz Felipe? O último verso. Ele nem olha pra mim. E nem olha para mim. Então é isso. E nem olha para ou para mim? O que que tá escrito lá? Ele nem olha para mim? Não, olhem lá no livro, gente. Olhem na quadrinha. E nem olha para ou pra. Para. É pra. Lá está pra, né? Ah, para mim, né? E nem olha para mim, ok? Não, é pra fazer do jeito que você está fazendo? É desse jeito, gente, porque nós estamos substituindo aí, no caso, o artigo uma por a. Então, tá especificando aí que borboleta? Aquela borboleta, a borboleta, voando no jardim. Então, no lugar de a borboleta vai e vem, vai trocar por ela. Ela vai e vem e nem olha para mim. Então, usamos um pronome aí, ela. Então, esse a aqui quer dizer que está se referindo a um inseto, certo?
a uma borboleta específica, tá bom? Vou apagar, continuando aí. A mudança de artigo altera o sentido da quadrinha? Quando... Sim, por quê? Porque o artigo A especifica o sujeito. Isso, muito bem. Pronto, hoje essa aula vai ter mais. Tem mais uma de ciências. Porque o artigo A especifica vou trocar a palavra especifica aqui, porque o artigo A se refere a uma borboleta específica, né? Ok? E na próxima aí, leia as frases a seguir. O país, olha o O aí, o artigo. O país vai evitar a poluição ambiental. No número 2, um país. Não sei que país é esse. Vai evitar a poluição ambiental. O país, esse O aqui, ele está se referindo a um lugar, certo? A um lugar específico, o. Então, quando a gente usa os artigos definidos, serão esses: a, o, as, os, tá? Então, a pergunta: qual é a diferença entre as frases? Qual a diferença entre as frases aí? É que o segundo, ele tem um. O artigo? O 2 tem o artigo 1. A segunda frase tem o artigo 1. Certo, tem a diferença aí do uso dos artigos. Mas na frase, A diferença... na primeira frase, está se referindo a um país específico. Já na 2, não, um país, né? Ok? Na 2 a gente não sabe qual é. Pode ser o Brasil, pode ser os Estados Unidos, pode ser a China, um país, certo? Pode ser a Argentina. A Argentina, certo? O Chile, o Paraguai. Ok aí? Eu coloquei a diferença do país. Não estou ouvindo, Felipe, não deu para ouvir direito. A diferença fala que país é. Não consegui ouvir. Fale mais pertinho aí da câmera, do fone aí. Prof, Só um pouquinho, Manu. Tá bom. Ok aí. Então, agora nós vamos lá para a página 109. Na página 109, está falando de olho na escrita. Então, nós vamos ler um trecho do livro. Vai que é sua, Rabicó.
Rabicó! Gritou Pedrinho e saiu atrás do Marquês. Rabicó, como todos sabem, é o maior dos gulosos. Minhocas, jabuticabas, cascas de abóboras, nada escapa à sua fome interminável. Aliás, se pudesse, passava o dia a comer. E era justamente isso que ele estava fazendo quando foi encontrado por Pedrinho. Nham, nham, nham. Que delícia de abóbora! Ah, seu comilão de uma figa! Danou-se o menino. Larga isso aí agora! O jogo vai começar. Então, esse texto é de Sônia Travassos. Vai que é sua, Rabicó. Então, vocês vão reler o segundo parágrafo. Segundo parágrafo. E vão contar aí quantas frases há nesse segundo parágrafo. Como que eu identifico as frases em um parágrafo? Dá uma dica aí. Um de cada vez, vocês estão falando muito rápido. Como que eu identifico a frase aí? O que eu sempre falo para vocês que vocês precisam fazer quando terminam de fazer uma frase? Usar o quê? Ponto final. Então, como que eu sei aí quantas frases tem? Ponto final. Olhando os pontos aí. Então, quantas frases tem nesse parágrafo? Duas. Contem aí. Não. Gente, não é só o ponto final em si. Por exemplo, aqui, peguem um lápis aí de cor azul. Lápis de cor. Vocês vão pintar aí. O primeiro ponto nem sempre vai ser o ponto final. Tá bom? Pintaram aí? Agora vão pintar o segundo ponto, interminável. Depois de interminável. Vocês sabem como é o nome desses 3 pontos aqui? 3 pontos juntos? Reticências. Tá? Então se chama reticências. Também finaliza aí, quer dizer que continua a escrita, porém está começando uma nova frase aqui, ó. Foi cortada uma parte do texto. Então, aqui, finalizou uma parte da frase. Ó, aliás, se pudesse, passava o dia a comer. Então, quando vocês encontrarem reticências em um texto, quer dizer que foi cortado esse texto. Ou seja, tem mais continuidade dele, tá bom? Então, a gente conta aí como mais uma frase aí, tá? E depois nós temos depois de Pedrinho. Pintaram aí? Agora falem para mim quantas frases tem esse parágrafo. 4. 4. Então, vocês vão escrever aí a palavra. 4 frases. 5, prof. Não é 5, Manu. Acabamos de falar aí de contar. Você não pintou aí o que eu pedi? Quantas vezes você pintou? Ah, não, eu errei, prof. Ah, então olha aí. A vírgula não é, tá, gente? Escrevi 4 frases. Isso. Lembrando, começa com letra maiúscula e no final, ponto final, para encerrar o que vocês escreveram. Agora, que sinais de pontuação foram utilizados para encerrar cada uma das frases? Ponto final e... Final. Ponto final e... Eu falei o nome aqui. Desses 3 pontos juntos. Reticências. Isso, então vocês vão escrever aí. Gente, vamos sair e voltar? Aí a gente continua. Mais uma cartinha aí, tá? Não aguento. Gente, é a aula normal, gente. Vamos lá. Saindo e voltando. Já